O Operário, Alex, não conseguiu ter o mesmo desempenho da sua apresentação no estádio Germano Krieger contra o time do Novo Horizontino. Pegou o time do Volta Redonda na mesma situação de zona de rebaixamento, como aconteceu com o Atlético, com o Amazonas, e o Operário não conseguiu ter a mesma apresentação. O que não encaixou hoje no time do Operário Ferroviário, principalmente no primeiro tempo? Não, tudo. Não só no primeiro. O jogo todo. Aquilo que a gente desenhou, programou, aquilo que a gente treinou. Infelizmente a gente não conseguiu levar para o jogo e aí fizemos um jogo bem abaixo mesmo, longe daquilo que a gente pretende. E aí fomos penalizados com um gol de bola parada e infelizmente largamos os pontos aqui. Hoje as substituições que você realizou também não conseguiram, né, fazer o mesmo efeito. Em Ponta Grossa você conseguiu fazer as alterações, hoje você realizou novamente tentando propor um jogo mais agressivo, mas o Operário realmente não encaixou. Teve algumas oportunidades no segundo tempo, bola na trave, o Operário chegou, mas o Volta Redonda hoje conseguiu surpreender o Operário, assim como o Operário surpreendeu o Novo Horizontino em Ponta Grossa. Não sei se você concorda com essa colocação, Alex. Não, discordo. Discordo, os jogos são muito iguais, né? Existem situações dentro do jogo que te carregam ou pro positivo ou pro negativo. Se nós lembrarmos, eu falei lá depois do jogo do Novo Horizontino, a primeira bola do Novo Horizontino, eles saíram 2 contra 1. Se de repente eles fazem um gol aquele de 1-0, o resultado talvez pudesse ser outro e com certeza o jogo seria outro. Hoje, se nós olharmos, nós tivemos algumas oportunidades parecidas com essa do Novo Horizontino, de superioridade numérica, de achar um passe e infelizmente a gente errou. Tecnicamente a gente fez um jogo abaixo. E relacionado às substituições é isso, às vezes você vai colocar um jogador, ele vai dar a solução, outras vezes as coisas não acontecem muito. Até acho que o Ademilson entrou, fez um belo jogo, mas o time no todo jogou abaixo do que a gente espera e infelizmente a gente larga a ponto, mas tem que voltar a trabalhar e começar a pensar na chapa. A gente percebe que quando o Bosquilha, né, Bosquilha é um jogador diferenciado do time do Operário. No jogo contra o Novo Horizontino ele estava noite bem inspirado, hoje ele tentou produzir, até colocou alguns lances, mas hoje ele não teve o mesmo desempenho. Quando o Bosquilha não consegue ter esse mesmo desempenho, o time do Operário não consegue apresentar bons resultados, Alex, coletivamente? Não, coletivamente até apresenta, mas você perde a qualidade principal de um jogador importante que é ele. Né? Em qualquer time que ele tivesse, ele faria falta. Ele é um jogador nosso que vive um momento muito bom e quando não consegue jogar no nível que todos esperam, realmente faz falta no jogo. Mas tem outros jogadores, tem outras condições. É um jogo que serve muito de estudo, eu acabei de falar para eles ali, principalmente para a gente entender o porquê de tanta diferença de um jogo em Ponta Grossa e do jogo de hoje. Mas realmente é de se lamentar porque a gente poderia ter saído com outro resultado. O jogador, o Mingote no jogo contra o Novo Horizontino, ele chegou com muita vontade, muita garra. Hoje o Mingote até tentou, mas a produtividade dele não foi a mesma. O Mingote que ele vem, né, tendo oportunidades com você no comando técnico, por que o Mingote hoje não conseguiu encaixar ali no ataque? É porque o time todo não foi bem, né? Nós não conseguimos fazer um bom jogo. Nós olhamos do início ao fim do jogo, jogamos abaixo do que é esperado desse jogador, jogamos abaixo do que jogamos a semana passada. Então é normal que um jogador ou outro, num coletivo que não está funcionando, não consiga render algo parecido com no dia que o coletivo rende, como foi o caso da semana passada. Tá certo. Alex, você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei para a torcida do Operário Ferroviário que acompanha a Rádio Clube, é a maior audiência em Ponta Grossa? Não, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Nem tudo estava certo semana passada, como nem tudo está errado hoje. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para acertar. São 2 semanas de treino, jogadores se recuperando, outros jogadores chegando. Então tem muita coisa para fazer. O principal agora é achar um equilíbrio para que a gente faça jogos bons sempre e não tenha um desequilíbrio de diferença como foi semana passada para hoje.